Às vezes, o maior obstáculo não é o mundo lá fora, mas o que acontece dentro de nós. Você já sentiu que algo invisível te impede de avançar, mesmo quando tudo parece pronto? Como se uma força silenciosa te puxasse de volta toda vez que a vida tenta te empurrar para frente? Essa força tem um nome: autossabotagem. Mas antes de julgá-la, é preciso compreendê-la. A autossabotagem não é um defeito moral, não é falta de disciplina, nem ausência de coragem. É uma forma sutil e antiga de autodefesa. Ela nasce quando, em algum momento da nossa história, a dor foi grande demais e o inconsciente aprendeu que crescer pode ser perigoso. Desde então, cada vez que nos aproximamos do sucesso, da mudança, do amor verdadeiro ou da prosperidade, uma parte de nós aciona o freio. Não por maldade, mas por medo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Essa frase dita por Cristo revela um conflito que todos carregamos: a distância entre o que sabemos e o que conseguimos fazer. Sabemos o que é certo, mas adiamos. Queremos melhorar, mas repetimos os mesmos erros. Prometemos mudar, mas algo dentro resiste. Não é falta de vontade. É a luta entre duas forças internas: o eu que deseja avançar e o eu que teme ser ferido outra vez. A mente é engenhosa. Ela não nos sabota com gritos, mas com lógica. Disfarça a fuga com argumentos. E é por isso que a autossabotagem é tão perigosa, porque ela parece racional. Ela se esconde atrás de frases como: ainda não é o momento, preciso me preparar mais, talvez eu não mereça tanto. Mas no fundo, o que ela teme é a exposição. Teme a rejeição. Teme perder o controle. A procrastinação, o medo de errar, a autocrítica severa, são todas máscaras de uma mesma dor: o medo de se decepcionar outra vez. Epicteto dizia: não é o que nos acontece, mas como reagimos, que nos define. Essa é uma das frases mais libertadoras que um ser humano pode ouvir, porque ela devolve o poder ao lugar de onde nunca deveria ter saído, dentro de nós. Nada tem poder sobre quem decide se observar. O primeiro passo da liberdade é o reconhecimento. Quando você começa a perceber seus próprios padrões, eles perdem força. A consciência dissolve o automatismo. Pense na autossabotagem como um vírus que vive no sistema. Ele é invisível, silencioso e se infiltra nas decisões do dia a dia. Mas há algo importante: esse vírus não é o inimigo. Ele é apenas um código antigo, gravado em uma versão desatualizada de quem você foi. Não se vence a autossabotagem com luta, mas com atualização. É preciso reescrever o sistema. E o nome dessa reescrita é consciência. Este vídeo é um convite para isso, para desmascarar, com serenidade e coragem, os mecanismos que te impedem de avançar. Para enxergar onde o medo se disfarça de prudência, onde a culpa se disfarça de responsabilidade, onde o passado ainda fala mais alto que o presente, e principalmente para descobrir que você não precisa mais se proteger daquilo que já não te ameaça. Hoje, vamos caminhar juntos por dentro dessas camadas invisíveis da mente. Vamos compreender por que você se sabota, o que realmente está por trás disso e, passo a passo, como dar a volta por cima. Não com fórmulas prontas, mas com sabedoria viva. Porque o autodomínio não é um golpe de força, é um gesto de lucidez. E toda lucidez nasce do silêncio de quem decide olhar para dentro sem medo. Respire. Você está prestes a iniciar uma jornada profunda. Uma jornada de autoconhecimento, reconciliação e presença. Este não é um vídeo sobre mudar o que você faz, mas sobre entender por que você faz. É sobre recuperar o poder de agir em paz com quem você é. Porque no fim, o inimigo que mora dentro não é mau. Ele está apenas cansado de se defender. E o que ele mais precisa agora é ser ouvido. Existem prisões tão sutis que não percebemos que estamos nelas. A autossabotagem é uma dessas. Ela age em silêncio, travando batalhas dentro de nós, enquanto do lado de fora, a vida parece seguir normalmente. Você acorda determinado, faz planos, promete que agora será diferente.
Mas quando chega a hora de agir, algo em você hesita. É como se uma força invisível te puxasse para trás. Você sente a vontade de crescer, mas também o medo do que esse crescimento pode custar. A mente, em sua sabedoria confusa, associa mudança à dor, porque um dia mudar doeu. Desde muito cedo, aprendemos que toda conquista exige esforço e que todo esforço pode nos ferir. Então, sem perceber, o inconsciente cria um acordo secreto. Se eu não tentar, eu não sofro. Esse pacto silencioso se repete em ciclos. Você avança um pouco, depois volta. Sonha, se entusiasma. Mas logo vem o cansaço, a dúvida, o medo do julgamento. O crescimento passa a ser visto como uma ameaça. A mente, tentando te proteger, te convence de que ainda não é o momento, que falta preparo, que as condições não são ideais. Mas por trás dessa lógica, existe apenas um instinto antigo: o medo de ser ferido outra vez. Há quem não tema o fracasso. Teme sustentar o sucesso, porque o sucesso exige presença. Ele pede estabilidade emocional, disciplina, constância. E tudo isso assusta uma mente que aprendeu a sobreviver no caos. É mais confortável permanecer em uma dor conhecida do que arriscar um novo tipo de paz. A mente se acostuma com o sofrimento e o chama de lar. Por isso, quando a vida começa a dar certo, ela sente que há algo errado e começa, sem perceber, a criar pequenos tropeços para voltar ao lugar familiar de sempre. Os sinais desse ciclo são sutis. Você começa a adiar decisões importantes. Espera o momento certo, que nunca chega. Sente necessidade de ser perfeito antes de começar. E por não alcançar essa perfeição imaginária, desiste. Evita feedbacks, porque teme confirmar o que já acredita sobre si mesmo, que não é bom o bastante. Mas tudo isso é apenas o medo disfarçado de prudência. A autossabotagem não é burrice, é autoproteção. Só que é uma proteção que custa caro. Ela rouba sua liberdade. A mente cria justificativas para esconder a verdade emocional. Estou cansado. Preciso pensar melhor. Falta tempo. Mas no fundo, o que existe é o medo de enfrentar o próprio brilho. Porque crescer é se expor. E se expor é abrir espaço para ser visto e talvez rejeitado. Só que há um paradoxo nisso. Para viver em plenitude, você precisará, inevitavelmente, correr o risco de ser visto. O amadurecimento emocional começa quando entendemos que o risco de ser visto é menor do que o custo de permanecer invisível. Perceba o padrão. Ele se repete até que a consciência o interrompa. A mente sozinha não percebe que está presa nesse circuito. Ela precisa de pausa, de observação, de silêncio, porque o ciclo da autossabotagem não se quebra com força, mas com clareza. Quando você começa a notar o momento exato em que o medo tenta te deter e decide não brigar com ele, apenas observá-lo, algo muda dentro. A luz da consciência começa a enfraquecer o poder da resistência. Nada em você está tentando te destruir. Tudo em você está tentando te proteger. Mas essa proteção é antiga demais. Ela foi útil em um tempo que já passou. Hoje ela só te mantém parado. Entender isso é o primeiro passo para dar a volta por cima. Porque o verdadeiro progresso não é lutar contra o medo, é compreender o que ele quer preservar. E a partir dessa compreensão, começar a caminhar mesmo com o medo ao lado. Você não precisa se apressar, precisa apenas permanecer desperto. A autossabotagem é uma sombra que se dissolve quando é observada com honestidade. E quanto mais luz você lança sobre ela, mais percebe que o inimigo que parecia te impedir sempre foi apenas uma parte de você pedindo segurança. O ciclo invisível começa a se desfazer quando você olha para dentro e, em vez de dizer, "Por que faço isso comigo?", começa a dizer, "O que dentro de mim ainda precisa ser curado?". É nesse instante que o ciclo se rompe e o caminho da liberdade interior começa a se abrir. Durante muito tempo, acreditamos que ser forte era o mesmo que não sentir. Que maturidade era conter as lágrimas, engolir as palavras, esconder a dor. Mas isso não é força, é contenção. E toda emoção contida
um dia transborda. A verdadeira força não está em calar o que dói, mas em compreender o que sentimos sem sermos engolidos por isso. Vivemos em uma cultura que glorifica o autocontrole, mas esquece que dominar não é o mesmo que entender. Quem tenta controlar as próprias emoções como se fossem inimigas acaba travando uma guerra interior. É por isso que tanta gente parece forte por fora e exausta por dentro. Quando sou fraco, então sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo escreveu isso para lembrar que há poder na vulnerabilidade. Só quem se permite cair aprende o valor de levantar com consciência. A fraqueza, quando aceita, se transforma em sabedoria, porque ela nos devolve humanidade. Ela nos ensina que sentir não é fraquejar, é existir. E quanto mais honestamente você se permite sentir, mais profundamente você se conhece. O mito da força emocional se desfaz quando entendemos que o equilíbrio não nasce da rigidez, mas da fluidez. A alma que aprende a chorar também aprende a se curar. É curioso pensar que algo dentro de nós resiste até mesmo ao que é bom. Queremos paz, mas temos dificuldade em aceitá-la. Desejamos estabilidade, mas quando ela chega, sentimos falta do caos. A mente humana é paradoxal. Ela deseja o novo, mas se apega ao conhecido, mesmo quando o conhecido machuca. E há uma razão para isso. No fundo, o cérebro não busca felicidade. Ele busca segurança. E segurança, para ele, é sinônimo de familiaridade. A neurociência explica que uma região do cérebro chamada amígdala reage a toda mudança como se fosse uma ameaça. É a parte mais antiga do nosso sistema nervoso, programada para detectar perigos e nos manter vivos. Assim, quando algo muda, mesmo que seja uma mudança positiva, o corpo responde com alerta, ansiedade, resistência. O inconsciente, que já associou o passado a uma forma de proteção, prefere o desconforto previsível à incerteza da transformação. É por isso que às vezes você sente vontade de melhorar, mas não consegue manter o ritmo. Parte de você sabe que a mudança é necessária, mas outra parte teme perder o chão que conhece. Essa ambiguidade é natural. O problema é quando deixamos que o medo da mudança dite o rumo da vida. Quando isso acontece, a alma começa a definhar, porque ela nasceu para crescer. E o crescimento exige desconforto. O conforto do conhecido é como um abrigo velho, protege da chuva, mas não permite enxergar o sol. Ficar nele pode parecer seguro, mas com o tempo ele começa a encolher o espírito. A vida não foi feita para a estagnação. A natureza não para. As estações não param. Tudo está sempre mudando. Resistir a esse fluxo é o que nos causa dor. O segredo está em observar a resistência sem lutar contra ela. Quando você sente medo diante do novo, não precisa forçar coragem. Basta olhar para o medo como quem olha uma criança assustada. Reconhecer o medo é diferente de se render a ele. Quando você o observa com serenidade, a mente percebe que não está mais em perigo e começa, pouco a pouco, a relaxar. Mudar não é abandonar o que você foi, é honrar quem você está se tornando. Há uma inteligência silenciosa no processo da transformação. Assim como o casulo parece prisão para a lagarta, há fases da vida em que a mudança dói, mas é exatamente essa dor que prepara as asas. A mente teme o novo porque ainda não aprendeu que o novo é o caminho de volta para o verdadeiro eu. Quando ela entender isso, o medo se transforma em respeito e a mudança em libertação. Existe uma diferença profunda entre buscar excelência e buscar perfeição. A excelência é um caminho que liberta. O perfeccionismo é uma prisão disfarçada de virtude. Muita gente acredita estar sendo disciplinada, quando na verdade está apenas tentando se proteger da sensação de falhar. O perfeccionista não quer ser excelente, quer ser invulnerável. Ele busca controle absoluto sobre tudo, porque teme a exposição, teme o julgamento, teme ser visto em sua humanidade. A mente perfeccionista cria uma regra secreta. Se tudo estiver impecável, nada poderá me ferir. E assim, o foco deixa de ser o aprendizado e se torna a defesa.
Mas viver para não errar é viver pela metade. A tentativa de eliminar as falhas é, no fundo, uma tentativa de eliminar a própria vida, porque a vida é feita de imperfeições em movimento. Crescer é se permitir errar e continuar. Evoluir é cair, ajustar e prosseguir com mais sabedoria. A disciplina verdadeira não nasce do medo. Ela nasce do respeito por si mesmo. É o ato silencioso de escolher o que é certo mesmo quando não há aplausos. Já o perfeccionismo nasce da vergonha. É a necessidade de provar constantemente o próprio valor. E essa busca exaustiva drena a energia, bloqueia a criatividade e alimenta a autossabotagem. O que deveria te fortalecer passa a te aprisionar. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Dominar o próprio espírito não significa se tornar rígido, mas consciente. É ter serenidade para reconhecer limites, paciência para lidar com falhas e sabedoria para continuar mesmo sem controle total. Porque o controle absoluto é uma ilusão. Permita-se ser humano. Permita-se errar com dignidade. O caminho da maturidade não é feito de perfeição, mas de presença. Quando você entende isso, a necessidade de provar cede espaço à vontade de viver. E aos poucos, você descobre que o mundo realmente admira não é a aparência de perfeição, mas a coragem de continuar aprendendo. Há uma voz dentro de muitos de nós que nunca se cala, uma voz crítica, exigente, sempre pronta para apontar o que falta, o que não foi feito, o que poderia ser melhor. Essa voz é antiga. Ela nasceu quando você acreditou que precisava ser perfeito para ser aceito, amado ou respeitado. Com o tempo, ela se tornou o seu juiz interno, e sem perceber, você passou a viver mais preocupado em não errar do que em simplesmente viver. O auto-julgamento é uma forma disfarçada de controle. Quando você se julga antes que os outros o façam, acredita estar se protegendo da dor de ser criticado. Mas, na verdade, está apenas repetindo a mesma ferida, agora contra si mesmo. A mente, tentando evitar a rejeição externa, cria uma rejeição interna constante. É como se você fosse ao mesmo tempo o carrasco e a vítima, preso em um diálogo silencioso que nunca termina. O excesso de consciência, quando não é acompanhado de compaixão, se transforma em punição. Pensar demais sobre cada gesto, reviver cada erro, tentar corrigir o passado, tudo isso drena a alma e impede o presente. Não é lucidez, é culpa travestida de lucidez. E a culpa não ensina, ela apenas paralisa. Há uma sabedoria antiga que diz: comovei-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre o vosso leito e calai-vos. Salmos capítulo 4, versículo 4. Falar com o próprio coração é um ato de reconciliação. É olhar para si com a mesma bondade que você oferece a quem ama. É permitir que o erro seja um ponto de aprendizado, não uma sentença de fracasso. Quando você aprende a se escutar sem se atacar, o silêncio interno deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de cura. A voz crítica perde força porque já não há necessidade de defesa. E então surge uma nova forma de força, a serenidade. A verdadeira transformação começa quando você para de lutar contra si mesmo, porque ninguém floresce em solo de culpa. O coração humano só se expande em solo de compreensão. E quando a autocrítica dá lugar à gentileza interior, algo profundo acontece. O amor próprio deixa de ser conceito e se torna prática diária. Você começa, enfim, a viver em paz consigo, e a liberdade tão esperada nasce desse simples gesto de se perdoar por ter sido humano. O orgulho ferido é uma das forças mais sutis e destrutivas da mente humana. Ele se disfarça de autoconfiança, de senso de justiça, de dignidade, mas no fundo é apenas dor não reconhecida. O ego ferido não quer evoluir, ele quer provar. Quer mostrar ao mundo que é capaz, que foi injustiçado, que merece ser visto. E nesse esforço silencioso de compensar a humilhação passada, a alma se afasta da paz e se prende à necessidade constante de validação. A autossabotagem muitas vezes nasce desse lugar.
Quando o ego se sente ferido, ele tenta recuperar o controle. E o faz criando barreiras, se isolando, reagindo em excesso, se negando a aprender. Tudo para não ter que admitir vulnerabilidade, mas o resultado é o mesmo. O crescimento é interrompido. Porque ninguém pode evoluir enquanto está ocupado demais tentando vencer uma batalha que já acabou. Sêneca escreveu: "Nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto vai." Essa frase é um espelho. Quando o orgulho guia suas decisões, você perde o norte. A energia se dispersa, a direção se confunde. O foco deixa de ser o propósito e passa a ser o reconhecimento. E é nesse ponto que a autossabotagem se torna mais perigosa, quando ela se disfarça de busca por justiça, mas na verdade é apenas resistência à entrega. O orgulho ferido cria muros onde poderiam existir pontes. Ele impede reconciliações, bloqueia oportunidades e transforma aprendizados em ressentimento. Mas o que o orgulho tenta proteger é, na verdade, uma ferida emocional que pede cura. Não se trata de ceder ou de se humilhar, e sim de reconhecer que você não precisa mais viver reagindo ao passado. Respire por um instante e se pergunte: quantas decisões eu tomei tentando provar algo? Quantas vezes eu disse não apenas para não parecer fraco? Quantas vezes me afastei de alguém por não suportar admitir que também errei? Essas perguntas não são acusação, são convites. Convites para olhar onde o orgulho ainda impede a alma de amadurecer. Quando a necessidade de provar cede espaço ao desejo de compreender, nasce a verdadeira força interior. Porque a sabedoria não vive no alto do ego, mas no silêncio de quem aprendeu a se observar sem se defender. O orgulho ferido é uma forma de dor, e toda dor, quando acolhida com humildade, se transforma em poder sereno. A partir desse ponto, você deixa de reagir ao passado e começa, finalmente, a construir o futuro. Vivemos em uma época em que a mente se tornou dependente de estímulos. A cada notificação, novidade ou distração, um pequeno jato de dopamina é liberado no cérebro. E isso cria uma sensação imediata de prazer, de alívio, de movimento. Só que esse prazer é breve. E quando passa, vem o vazio. O mesmo vazio que nos faz buscar o próximo estímulo, a próxima ideia, a próxima tentativa de recomeço. Assim nasce a dopamina da fuga, o vício em começar e desistir. Há quem viva constantemente empolgado com novos projetos, novas relações, novos hábitos, mas que raramente sustenta o processo até o fim. Não é falta de capacidade, é falta de constância. A mente foi treinada para buscar o prazer da promessa, não o poder da persistência. É por isso que a maioria das pessoas se sente cheia de boas intenções, mas exausta de não sair do lugar. Elas não percebem que o problema não está na meta, mas na relação emocional com o esforço. A dopamina nos ensina, sem palavras, a buscar gratificação instantânea. Queremos sentir que estamos progredindo o tempo todo, mesmo quando o progresso verdadeiro exige lentidão, silêncio e repetição. Assim, acabamos confundindo movimento com avanço. Nos tornamos ocupados demais para realmente crescer. E nesse ciclo de estímulo e exaustão, o foco se perde, a alma se dispersa e o sentido se dissolve. O estoicismo nos oferece um caminho oposto, o da serenidade disciplinada. O segredo do foco estoico está em adiar o prazer para fortalecer o caráter. Não se trata de negar o prazer, mas de colocá-lo no lugar certo. O prazer deve ser consequência, não guia. Quando você aprende a esperar, o prazer se torna mais profundo, porque nasce do merecimento, não da fuga. A dopamina da fuga é a ilusão de que a felicidade está no novo, mas a felicidade verdadeira está no contínuo, está na constância silenciosa de quem escolhe permanecer quando o encanto acaba. Porque o que transforma não é o começo, é a continuidade. O caráter é forjado naquilo que você faz quando o entusiasmo passa. É ali que a disciplina se transforma em liberdade, e é ali também que você descobre que não precisa de um novo começo. Precisa apenas continuar o que já começou, com mais presença e menos pressa. Quando o prazer deixa de ser uma fuga e se torna um fruto da paciência,
o caminho se ilumina de dentro para fora. Ele era respeitado, inteligente, admirado por muitos. Tinha uma carreira sólida, um cargo de liderança e uma reputação construída com esforço. Mas por trás dessa imagem de sucesso, havia um padrão silencioso que sempre se repetia. Toda vez que as coisas começavam a dar certo, algo acontecia. Uma crise, um conflito, um colapso emocional. Ele dizia que era o estresse, o peso das responsabilidades, o cansaço. Mas, na verdade, era medo. A autossabotagem dele não era falta de competência. Era o reflexo de uma identidade construída sobre a dor. Durante anos, ele acreditou que precisava sofrer para ser digno das conquistas, que a luta constante era o preço da importância. E assim, toda vez que alcançava a estabilidade, seu inconsciente entrava em pânico. O sucesso para ele significava o risco de se desconectar daquilo que o definia. O papel de quem sempre luta, sempre recomeça, sempre carrega o peso do mundo nas costas. O corpo reagia antes da mente perceber. Ele ficava doente, irritado, impulsivo. Criava brigas no trabalho, se distanciava das pessoas, tomava decisões precipitadas. E quando tudo desmoronava, ele se sentia familiarmente confortável. Voltava ao estado que conhecia, o de quem precisa lutar para se reconstruir. O sofrimento lhe dava uma sensação de controle, porque era um território conhecido. O ponto de virada aconteceu em silêncio, quando ele finalmente admitiu que estava cansado. Não do trabalho, não da vida, mas de si mesmo. Cansado de justificar a própria dor, de precisar se machucar para sentir que estava vivo. Nesse momento de honestidade, ele percebeu que a dor já não tinha propósito, que podia continuar crescendo sem precisar se punir por isso. A partir daí, algo mudou. Ele começou a se permitir o simples: descansar, celebrar, receber ajuda. Deixou de ver o sucesso como um peso e passou a vê-lo como um estado natural. E foi então que a prosperidade deixou de ser instável. A história desse homem é a história de muitos, de pessoas que não temem fracassar, mas temem viver em paz, porque a paz exige entrega. E para quem passou a vida inteira lutando, entregar-se parece desistir. Mas não é desistência, é maturidade. Quando você aceita que não precisa mais provar nada, o sucesso deixa de ser uma ameaça e se torna apenas o reflexo do seu equilíbrio interior. E é nesse ponto que a autossabotagem se dissolve, quando a dor deixa de ser identidade e passa a ser apenas lembrança. Dentro de cada pessoa existe uma distância quase invisível entre o que se deseja e o que se permite. Você pode afirmar com convicção que quer mudar, prosperar, amar, mas ao mesmo tempo continuar repetindo padrões que te mantêm preso. Essa é a divisão silenciosa que alimenta a autossabotagem. De um lado está o desejo consciente, o que você diz querer. Do outro, a identidade inconsciente, aquilo que você acredita merecer. Enquanto essas duas forças não se reconciliam, a vida parece travada, os ciclos se repetem e as oportunidades escapam. A mente é leal à história que você contou sobre si mesmo. Se em algum momento você aprendeu que precisava se contentar com menos para evitar rejeição, a mente manterá esse padrão, mesmo que o coração peça mais. Se você se acostumou a sobreviver, ela resistirá a viver plenamente. E assim nasce o conflito. Você quer avançar, mas tolera o que te limita. Quer prosperar, mas continua aceitando migalhas. Quer ser livre, mas ainda se sente culpado por desejar tanto. Essa lealdade ao passado é inconsciente. A mente teme trair quem você foi, mesmo que essa versão antiga já tenha cumprido seu papel. Ela confunde lealdade com estagnação e, para manter a coerência interna, sabota qualquer passo que pareça te afastar da história antiga. Por isso mudar é tão desafiador, porque exige escolher quem você quer ser, mesmo que isso signifique desapontar quem você foi. Há um ponto de virada que começa no autoconhecimento. Perceber que você não é obrigado a permanecer fiel à dor. Que crescer não é trair o passado, é honrá-lo de forma diferente. O passado foi um mestre,
mas ele não pode mais ser o guia. Há um exercício simbólico que ajuda a trazer clareza. Pegue um papel e escreva 3 frases. Quem eu era? Quem eu sou? Quem estou pronto para ser? Essas palavras simples e diretas funcionam como espelhos. Elas revelam se a sua energia está presa à identidade antiga ou disponível para o novo. E ao escrever, você perceberá que o seu futuro não depende de mais esforço, mas de mais permissão. Entre o que você quer e o que você tolera, existe um espaço sagrado. É ali que mora a decisão de mudar. E quando essa decisão é tomada com consciência e serenidade, a mente começa a se reorganizar, porque ela entende, finalmente, que não precisa mais te proteger do que você já se tornou capaz de enfrentar. O conflito se dissolve, o passado se aquieta e o presente se torna o único lugar onde a vida realmente acontece. Há um tipo de prisão que não tem grades, mas pesa mais do que qualquer corrente. A culpa. Ela é silenciosa, mas constante. Mora no fundo do peito e sussurra que você poderia ter feito melhor, que não merecia errar, que precisa se redimir antes de seguir. O problema é que, enquanto a culpa estiver no comando, nenhuma mudança será completa. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, mas levará consigo a mesma sombra. Porque não é o mundo que te prende, é a falta de perdão por si mesmo. Sem perdão não há progresso, há repetição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. A sabedoria dessa frase não está apenas em perdoar os outros, mas em entender que, até que você se liberte da própria condenação, continuará atraindo situações que te façam pagar por ela. A mente busca punição quando o coração ainda não aprendeu a se absolver. Muitos confundem perdão com esquecimento, mas perdoar não é apagar o que aconteceu, é ressignificar. É olhar para o erro e enxergar nele uma lição, não uma sentença. Cada escolha, certa ou errada, foi feita com o nível de consciência que você tinha naquele momento. Se hoje você faria diferente, é porque evoluiu. E essa evolução é a prova de que o erro cumpriu seu papel. Ressignificar o passado é transformar culpa em maturidade. É entender que as falhas não diminuem o seu valor, apenas o tornam humano. O verdadeiro perdão próprio nasce quando você para de exigir perfeição de quem ainda está aprendendo a viver. E todos estamos, o tempo inteiro. Há um poder silencioso em se olhar com ternura, em dizer a si mesmo, eu me perdoo pelo que não soube fazer. Esse simples ato rompe padrões que anos de esforço não romperam. Porque o que cura não é a autocrítica, é a compaixão. O perdão é o solo fértil do progresso. Sem ele, a semente da mudança não cria raízes. Com ele, até as dores mais antigas começam a florescer em sabedoria. E é nesse ponto que a autossabotagem começa a perder sentido, porque o coração, liberto da culpa, finalmente se permite seguir em frente sem olhar para trás. Existe um orgulho silencioso que habita muitas pessoas, o de acreditar que precisam resolver tudo sozinhas, carregar o peso da vida, suportar as dores, esconder as fragilidades, como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza. Mas esse comportamento, que parece força, é, na verdade, medo. Medo de depender, de se decepcionar, de ser visto em vulnerabilidade. É a defesa de quem, em algum momento, precisou ser forte demais para sobreviver. A falsa independência é um escudo. Ela protege, mas também isola. E quanto mais você se fecha, mais o coração se endurece. Só que a alma não foi feita para caminhar em solidão absoluta. A Bíblia e o estoicismo convergem nesse ponto. A verdadeira força é relacional. Ninguém vence uma batalha interna sem o espelho compassivo de outro ser humano. O apoio, o diálogo e a partilha são os instrumentos que a vida usa para nos lembrar que não precisamos lutar sozinhos. O orgulho, porém, tenta convencer que depender é se diminuir. E assim, muitos continuam tentando carregar sozinhos fardos que seriam mais leves se fossem divididos. Mas há coragem em se abrir. Há sabedoria em admitir, eu não sei tudo. Há grandeza em confiar.
É nesse gesto de humildade que o coração volta a respirar. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É um ato de coragem espiritual. É reconhecer que a vida é um tecido e que cada um de nós é apenas um fio dentro dele. Nenhum fio se sustenta sozinho, mas, entrelaçados, formam algo forte, belo e duradouro. Quando você se permite ser amparado, algo muda dentro. A rigidez se dissolve e o peso diminui, a mente descansa. E, paradoxalmente, é justamente nesse ato de se render que a verdadeira força surge. Porque a força não está em resistir a tudo, mas em permitir que o amor e o apoio circulem por você. É nesse fluxo silencioso de dar e receber que a alma encontra paz. Vivemos em uma era de pressa. Queremos resultados imediatos, transformações instantâneas, respostas rápidas para dores profundas. E quando a mudança não acontece no ritmo que desejamos, acreditamos que algo está errado, conosco, com a vida, com o destino. Mas o tempo, esse mestre silencioso, raramente se apressa. Ele trabalha no ritmo da maturação, não da ansiedade. O tempo não nega o seu desejo, apenas prepara o terreno. A impaciência é uma das formas mais sutis de autossabotagem, porque ela nos faz desistir de processos que ainda estão germinando. Assim como a semente não brota no dia em que é plantada, também o crescimento interior precisa do seu próprio intervalo de escuridão. O problema é que a mente moderna, acostumada à velocidade, confunde pausa com fracasso. Ela quer flores sem estação, frutos sem raiz, respostas sem silêncio. Mas o tempo não é inimigo, é o campo onde a fé se prova. A vida tem sua própria cadência e resistir a ela é o que mais gera sofrimento. Quando você aprende a respeitar o ritmo das coisas, descobre que nada está realmente parado, apenas amadurecendo em camadas invisíveis. O mesmo acontece dentro de você. Há forças trabalhando em silêncio, mesmo quando parece que nada acontece. A semente não está atrasada, ela está em processo. E esse processo, por mais lento que pareça, é o que garante que o fruto seja firme e verdadeiro. O tempo nunca falha, apenas segue seu curso sagrado. É o ego que tem pressa, é a alma que sabe esperar. Quando a impaciência surgir, lembre-se, o que é genuíno não se apressa. A pressa é o ruído que impede de ouvir o ritmo da vida. E aquele que aprende a caminhar em paz com o tempo, aprende também a confiar no invisível. Porque o tempo não apenas passa, ele constrói. Ele lapida, cura e, com suavidade, transforma até as dores em sabedoria. A mente humana pode ser reeducada, mas para isso ela precisa de estrutura. Sem um modelo claro, ela se perde em tentativas, repetições e autossabotagens. Há 3 eixos que sustentam a reversão de qualquer padrão limitante: consciência, perdão e direção. São 3 movimentos interiores que, quando praticados juntos, reprogramam a forma como você se relaciona consigo e com a vida. Tudo começa pela consciência. Sem consciência, não há escolha, há apenas repetição. A consciência ilumina o mecanismo da sabotagem, mostra os gatilhos, os medos, as crenças antigas que ainda comandam suas decisões. Ser consciente não é controlar cada pensamento, mas aprender a observar o que surge sem se identificar completamente com isso. A mente tenta reagir. A consciência apenas observa. E nessa observação, o impulso perde poder. Depois vem o perdão. É o elo que une o que você já foi ao que ainda pode se tornar. A consciência sem perdão gera rigidez. O perdão sem consciência gera fuga. Quando os dois se encontram, nasce a sabedoria. O perdão não é fraqueza, é maturidade. É o ato de liberar a energia presa no passado para que ela possa alimentar o presente. Sem esse passo, qualquer tentativa de mudança se torna esforço sem alma. E então chega o 3º eixo: direção. Direção não é velocidade, é clareza. É saber o porquê por trás de cada passo. Quando você tem uma direção, mesmo os dias de dúvida se tornam parte do caminho. A direção dá sentido à disciplina. Sem propósito, a disciplina vira castigo. Com propósito, ela se transforma em liberdade. Esses 3 eixos, consciência, perdão e direção,
formam um círculo de autodomínio. Eles se alimentam mutuamente, criando uma mente lúcida, um coração leve e uma vontade serena. Substituir a reatividade pela intenção é o início da verdadeira transformação. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autor da própria história. O propósito claro reorganiza tudo. Ele alinha as emoções, simplifica as decisões e devolve à mente o seu papel original: servir a alma, não controlá-la. Dar a volta por cima não é resistir mais, é compreender melhor. É escolher agir com propósito, em vez de reagir com medo. E quando essa clareza se instala, o que antes parecia obstáculo passa a ser apenas parte do caminho que te conduz de volta a si mesmo. Em algum ponto do caminho, a mente cansa de tentar entender tudo. Ela percebe que a razão por si só não sustenta a travessia. É aí que entra a fé, não como crença cega, mas como uma escolha consciente de confiar. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Essa não é uma frase sobre poder ilimitado, é sobre alinhamento. É o reconhecimento de que a força verdadeira não vem do controle, mas da entrega. A fé não elimina o medo, mas o coloca no lugar certo. Ela nos ensina que não precisamos compreender cada detalhe para continuar caminhando. A mente quer certeza, a fé pede presença. A mente busca garantias, a fé se alimenta de coerência. Ter fé é decidir seguir mesmo quando a emoção não acompanha. É manter o passo firme quando o chão ainda não se formou. É uma decisão silenciosa de permanecer em movimento, mesmo sem ver o resultado imediato. O estoicismo ensina algo semelhante. Serenidade é aceitar o que não se pode controlar e agir com excelência sobre o que está ao alcance. Essa sabedoria, quando unida à fé, cria uma força calma, quase inabalável. Porque quem confia no fluxo da vida não precisa se apressar nem se defender o tempo todo. A autossabotagem perde força quando a fé entra em cena, porque a fé dissolve o medo de não ser suficiente. Ela substitui a dúvida pela disposição de agir e transforma o esforço em caminho espiritual. Não se trata de esperar que algo mágico aconteça, mas de reconhecer que há uma ordem invisível sustentando tudo. Ter fé racional é escolher crer não por emoção, mas por decisão. É olhar para dentro e dizer: mesmo sem ver, eu sigo. É confiar que cada desafio carrega uma lição e que a vida, mesmo em silêncio, sempre coopera com quem aprende a escutá-la. A fé é o antídoto da autossabotagem porque devolve o comando à alma. Ela recorda que o que realmente importa não é ter controle sobre tudo, mas manter o coração alinhado com o propósito e deixar que o restante se revele no tempo certo. A autossabotagem é o sintoma de uma alma que esqueceu o próprio valor. Quando alguém começa a acreditar que não merece crescer, o inconsciente cria muros invisíveis para manter a vida pequena, previsível, segura. Mas reconstruir-se é lembrar que o merecimento não precisa ser conquistado. Ele já existe. Você não precisa provar nada para ser digno de recomeçar. Precisa apenas se reconciliar com o que já é. A volta por cima não acontece pela força bruta, mas pela reconciliação interna. É o instante em que você deixa de brigar consigo e começa a cooperar com a vida. É quando entende que não é mais preciso vencer o passado, apenas integrá-lo. Levanta-te, pois esta é a tua tarefa. Sê forte e age. Esdras capítulo 10, versículo 4. Esse chamado é mais do que um convite à ação. É um lembrete de que a força verdadeira não nasce do esforço, mas da clareza de propósito. Epicteto escreveu: não busque que os acontecimentos ocorram como queres, mas deseja que ocorram como ocorrem, e serás feliz. Essa frase contém a essência da paz. Aceitar o que é não significa resignar-se, mas compreender que a vida tem uma inteligência própria. A entrega é a forma mais alta de sabedoria, porque é nela que a fé e a razão finalmente se encontram. A mente humana é como um campo. Pode estar desgastada, árida, cheia de restos de antigas colheitas, mas continua sendo solo fértil, e todo campo pode ser replantado,
desde que se arranque a raiz da autossabotagem. A cura começa quando você decide cuidar da própria terra interior, regando com paciência, adubando com perdão, protegendo com consciência. Reconstruir-se é, portanto, um ato de fé e razão. Fé para continuar mesmo sem garantias. Razão para agir com lucidez passo a passo. A soma das duas é o caminho da maturidade, porque a verdadeira prosperidade não é ter tudo sob controle, mas cooperar com o fluxo da vida, sabendo que cada estação, mesmo as mais áridas, prepara um novo florescer. Dar a volta por cima é um retorno à cooperação com o próprio destino. É dizer à vida: eu estou pronto. Pronto para agir, para esperar, para confiar. Pronto para crescer sem pressa e sem medo. Quando essa disposição nasce, o passado se aquieta e o futuro deixa de ser ameaça. E então você percebe que o que parecia fim era apenas o início de uma nova forma de existir. Mais silenciosa, mais serena, mais inteira. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Talvez de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível. Mas há uma nova consciência nascendo. A mesma que desperta quando a alma se cansa de fugir de si. A autossabotagem perde poder quando a luz da presença se acende. E a partir desse ponto, tudo o que antes parecia obstáculo começa a se tornar matéria de construção. A vida não exige pressa, exige constância. O processo de reconstrução é lento, mas seguro. Cada insight, cada pausa, cada silêncio é um tijolo colocado com paciência. Reconstruir-se é aceitar o tempo do amadurecimento, compreender que não há atalhos para quem deseja crescer de verdade. Você não precisa mais correr, não precisa provar, apenas precisa se lembrar, todos os dias, de quem está se tornando. Há um poder real em permanecer, em respirar, em escolher continuar mesmo quando a vontade é desistir. Porque é assim que o novo se firma, um gesto de cada vez, uma decisão de cada vez. O que você ouviu aqui não é um manual, é um espelho. E se em algum momento essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque essa sabedoria já existe aí. Ela sempre existiu. Só estava encoberta pelo ruído do medo. Agora, ela começa a emergir. Antes de encerrar, deixe uma pequena semente nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Escrever isso é mais do que um gesto simbólico. É um ato de escolha. É o início de um pacto silencioso com o seu próprio renascimento. E se este conteúdo ressoou com a sua alma, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um convite à introspecção, à calma e à reconstrução consciente. Leia também os comentários. Muitas vezes, o que cura não é apenas o que ouvimos, mas o que partilhamos. Que a fé e a razão caminhem lado a lado em você. Que a paciência se torne sua aliada. Que o silêncio volte a ser um lugar seguro. E, acima de tudo, que você nunca se esqueça. O caminho da volta por cima não começa com força, mas com um simples gesto de presença, o de olhar para dentro e, finalmente, escolher seguir em paz.